Vamos resolver esse exercício sobre derivadas. Aqui ele diz o seguinte: determinar a derivada e a função é y igual numerador x ao quadrado mais 4x mais 3 e no denominador raiz quadrada de x. Bom, uma maneira de resolver esse exercício é fazer o seguinte: conservar o numerador, né? Vou colocar aqui um parênteses, então x ao quadrado mais 4x mais 3 e transformar o denominador numa potência de x e invertendo aqui, né, a fração. Então isso seria x elevado a menos 1 sobre 2. 1 sobre 2 é uma propriedade que a gente usa aqui da raiz, né? Então a gente coloca esse raiz de x como x elevado a meio e depois a gente inverte colocando o expoente negativo. Daí aqui a gente vai fazer uma propriedade distributiva e depois a gente deriva. Então y igual x ao quadrado menos meio, né, porque a gente soma os expoentes, mais 4x 1 menos meio e mais 3x elevado a menos meio. Bom, aí aqui fazendo as operações eu vou ter x 2 menos meio, o que dá 3 sobre 2, x elevado a 3 sobre 2. Aí mais 4x, 1 menos meio dá meio. E aí aqui mais 3x elevado a menos meio. Bom, aí agora, como todas as variáveis x aqui ficaram na forma que a gente consegue derivar com facilidade, então vamos derivar a função. Então dy sobre dx é igual, aí aqui nós temos 3 sobre 2 x, subtrai 1 aqui do expoente, a gente vai ter meio, mais 4 que multiplica o meio, então vai dar 2. X, subtrai 1 aqui do expoente, menos 1 sobre 2. Daí aqui menos 3 sobre 2, x, subtrai 1 aqui do expoente, então menos 3 sobre 2. Bom, poderíamos deixar com esse formato, mas a gente ainda consegue melhorar mais ainda essa fração, né? Então vamos continuar aí usando propriedades de potência. Então dy sobre dx, a gente vai ter aqui 3 sobre 2 raiz quadrada de x. Daí mais o 2 que divide a raiz quadrada de x. Né? Veja que x elevado a menos 1 sobre 2 é o processo inverso que a gente fez aqui no início do exercício. Daí aqui menos 3 sobre 2. E aí x elevado a menos 3 sobre 2, isso ficaria aqui embaixo x elevado a 3 sobre 2, ou seja, raiz quadrada de x ao cubo. Bom, aqui a gente já poderia parar também, né? Ou, se a gente ainda quiser fazer uma fração única aqui, então faríamos assim, ó, dy dx, isso é igual, veja, o raiz quadrada de x ao cubo, a gente pode fazer um ajuste. Isso daqui é raiz quadrada de x ao quadrado vezes x, que pode virar x raiz de x. Daí a gente tem 2 raiz de x e 2 vezes x raiz de x nos denominadores. Então ficaria assim, ó, só para reescrever de forma passo a passo aqui, para poder entender o que eu vou fazer, né, na finalização do exercício. Então, vou reescrever todas as frações, essa última aqui então ajustada, 2x raiz de x. Daí, finalizando, dy dx é igual. Vou passar um traço aqui, fazendo o MC entre os denominadores, a gente vai ter 2x raiz de x. Quando eu divido aqui por 2, sobra x raiz de x, né? Então, vai ficar 3, aí x raiz de x multiplicado por raiz de x, que vai dar x raiz de x vezes raiz de x. Daí aqui mais, quando eu divido aqui, fica 2x vezes o 2, então dá 4x. Daí aqui menos 3.
Aí só fazer um ajuste aqui, raiz de x vezes raiz de x, dá x, que multiplica x, então fica x quadrado. Daí aqui nós temos 3x ao quadrado mais 4x menos 3 dividido por 2x raiz de x. Aí sim, agora a gente chegou num valor final. Mas veja que eu poderia ter parado aqui nessa expressão, né? Mas por conta dos expoentes negativos, a gente pode então refazer aqui, né, com as propriedades de potência, parado nessa expressão aqui em cima. Mas se quiséssemos continuar, chegaríamos até aqui.